Revolução Russa, comemorando aí também, né, os 100 anos da Revolução. E a gente achava que nesse seminário, apesar do nosso seminário, ao longo da semana, tá mais, né, o tema ser mais a questão do desenvolvimento brasileiro, a gente achava que era importante fazer um registro sobre, né, a Revolução Russa, as lições da Revolução do pensamento de hoje, né, e perspectivas também de superação dos problemas, né, econômicos, sociais e culturais do nosso mundo. Então, assim, é isso que a gente propôs para dois nomes importantes aí do marxismo no Brasil, né, que é o João Antônio de Paula e o João Quartim de Moraes, dois João, que estudam o marxismo há muito tempo e são referências, né, nesse campo do pensamento, que é um campo que a gente tenta, né, divulgar também como, enfim, uma via importante do pensamento, a dialética marxista, né, o materialismo e o pensamento todo que tem dessa tradição, com todas suas nuances né, e diferenças, mas que na base tem uma perspectiva, né, similar. Então a gente vai aqui compor a mesa com o professor João Antônio de Paula, aqui da FACE, né, que dispensa apresentações aqui, né, que é um professor muito conhecido aqui da FACE, muito importante para todos nós aqui. E também vou chamar então para debater com ele o professor João Quartim de Moraes, professor da Unicamp. Que é referência também importante na história do marxismo, na questão da história militar também do Brasil. E aqui, para compor, organizar a mesa e coordenar os trabalhos, eu vou chamar o Diogo, que também é aqui da FACE, mestrando aqui da FACE. Ele e também para compor a mesa que está ajudando a gente na divulgação e nos debates, o DA aqui da FACE com o Estevão representando. Só para finalizar, eu vou divulgar aqui o nosso evento também de tarde, né? A gente tem uma mesa vai ter o Mário Rodarte, a Lúcia Garcia, sobre a questão do trabalho da cidadania, né, no Brasil. Vai ter o vereador Gilson Reis também nessa mesa, aqui mesmo nesse auditório, depois da mesa daqui de manhã. E à noite a gente tem um evento com o Renato Rabelo e o Ciro Gomes no CAD 1, no auditório nobre do CAD 1, e a gente está convidando todos também que estejam presentes. Então, vamos começar nossos trabalhos. Seja uma boa mesa. Bom dia a todas e todos. Nossa dinâmica aqui. Primeiro fala o professor João Quartim de Moraes. Nós vamos controlar aqui um tempo de 30 minutos. Em seguida, o professor João Antônio de Paula, né? E aí depois a gente abre para as intervenções para tentar controlar com que a gente acabe em 2 horas toda a atividade, né? Então até 1h30 no máximo. Então acho que assim fica de bom tamanho. Também gostaria muito de agradecer o aceite do convite dos 2 professores que estão aqui e também especialmente a todos que responderam também ao convite, à mobilização e à ajuda aqui do DA para estarem aqui hoje, né? E agradecer também especialmente aqui a presença do professor Hugo, professor Eduardo e também das entidades que nos ajudam a construir esse seminário, essa atividade, como o Sindicato dos Professores, o Simpro, que estão aqui, tem o professor Zé Carlos, a professora Marilda, então, e a Central também dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Então vamos começar. Primeiro, então, o professor João Quartim de Moraes. Bom dia, amplo, geral e restrito. E uma pergunta técnica para o nosso querido Diego. Como é que eu mudo ali vamos ver. Eu posso, né? Eu mesmo vai ser complicado, né? Não posso até dar, mas... Não, eu faço. Tudo bem, maravilha. Eu posso pôr a primeira tela aí, passaremos, já passamos o assunto sem maiores erros. Eu não quero dizer que vai ser dividido em capítulozinhos assim, uma história em vários atos, mas acho que os temas são os seguintes. A grande esperança, final do século XIX, a luta contra a guerra, a traição social-democrática, a guerra, a revolução, os desdobramentos da revolução. 6 tópicos. Não que eu vou fazer mas enfim, é o que está... A
a estrutura implícita aí que está na minha cabeça. Beleza. Então, isso aí é o primeiro tópico, né? O horizonte histórico de 95. É interessante esse texto o Engels escreveu, é o prefácio a uma nova edição da luta de classe na França, do Karl Marx. E é curioso porque ele desenvolveu ali, a propósito, e nesse caso eu coloquei, a ordem do argumento é o contrário, isto é, ele começar pelo parágrafo de baixo. Naquele momento, quando Engels escreveu isso, em 1895, o Partido Operário Social Democrata Alemão havia se tornado o principal partido da Alemanha. Já era. Engels morreu esse ano mesmo, em 1895, ele não viu. Mas em 1912, às vésperas da guerra, o Partido Operário Social Democrata Alemão continuou crescendo e conquistou uma avassaladora maioria no Reichstag, no parlamento do Segundo Reich. E Engels discute considerações comparando a violência armada na luta de classe na França com a perspectiva que se abria na Alemanha de um desenvolvimento pacífico, da conquista do poder político pela luta de massas e pelo combate eleitoral. Isso é possível. Ele critica aqueles que fetichizavam a eleição. Só podemos chegar ao governo por eleição, que é uma ilusão, porque como os exemplos recorrentes, e até o ano passado por aí, né, aconteceu alguma coisa nesse sentido, quando não é possível ganhar a eleição, quando a direita vai perder, apela para a violência. Na maior parte das vezes, o uso da violência, o recurso da violência não é uma escolha das forças populares revolucionárias, é uma imposição da contra-revolução armada. Esse era o ponto do... Mas ele acreditava no tal desenvolvimento industrial pacífico. Curiosamente, ele disse, o desenvolvimento industrial será pacífico porque se houver uma... Olha, é curioso, né? O raciocínio estava, historicamente, não se verificou daquela maneira. Mas era genial a intuição dele. Será pacífico porque se houver um conflito mundial, em 1895, ele terá uma violência, uma força destrutiva tão tremenda, por causa dos armamentos que se acumularam, do potencial econômico posto a serviço da produção bélica, que os Estados maiores, aqueles que podem tomar decisão de partir para a guerra, vão recuar diante dessa abominação. Se houver uma guerra, ele disse, olha o raciocínio, premissa certa, se houver uma guerra, ela será mundial e de um poder destrutivo inédito. 2, não haverá essa guerra porque eles não são loucos. Premissa falsa. Eles são loucos. Quer dizer, entre aspas, tudo, né? Por favor. Então eu disse, a vitória em 1912 da social-democracia alemã, 34, quase 35% dos votos e quase 400 deputados. Deu uma força imensa no Reich. Primeiro partido. Contrariando a constatação seguinte, a expectativa demasiado otimista de Engels, a luta dos trustos e cartéis germânicos, entre eles, e os ingleses que dominavam largamente o planeta, graças à sua marinha, e à implacável política colonial, que os levaram, inclusive, no século anterior, em parceria com a França, mas como força auxiliar, a invadir a China, pelos rios, subir os rios chineses, com um canhão, com uma frota, bombardeando a China para obrigar os chineses, em nome da sacrossanta liberdade de comércio, de vender ópio, o ópio que os ingleses fabricavam no Afeganistão e na Índia, vender na China e acabar de derrubar o povo chinês. Acabar de pôr de joelhos a China, que eles estavam partilhando, pilhando, saqueando há décadas, há muitas décadas, desde o início praticamente do século XIX. Então a disputa pela hegemonia proletária que se cristalizava, que se articulava em torno, de um lado, da França e da Inglaterra. A França, eu digo, como segunda força, né? Porque a França era de um exército que a Inglaterra terrestre, que a Inglaterra não tinha.
Mas a Inglaterra ainda era a principal potência, vocês sabem, até por sua marinha, tanto a mercante como a frota de guerra. E era um grande problema dos alemães, tentar fazer uma frota que pudesse, eles não pretendiam derrotar os ingleses, isso seriam precisos séculos, mas encarar pelo menos. Tanto que eles desenvolveram o submarino, tentaram inventar armas diferentes para poder encarar a marinha britânica, que era dona dos mares. Então, essa luta, e como a colonização era sempre um fato bruto, um fato de armas também, é evidente que o potencial bélico viabilizava a expansão colonial. A expansão colonial permitia a reprodução ampliada do modo capitalista de produção numa escala acelerada. Era essa a situação. Isso ele subestimou um pouco. A luta, o interesse econômico dos cartéis levava-os ao confronto. Mas não se enganou, porque depois de 45 eles se entenderam. Né? Deram um jeito de se entender, e não recorreram mais a guerras interimperialistas. Mas 14 foi a guerra interimperialista. Foi a última vez em que eles se engalfinharam achando que podiam tomar conta do planeta. Pensaram no ódio do otimismo? 10 anos depois estava ficando claro que a competição interimperialista estava levando ao rearmamento e fazia pairar riscos cada vez maiores de guerra. No movimento operário social-democrata europeu, a percepção desse risco cresceu. Grandes mobilizações, houve em especial 2 grandes congressos pela paz, um em Stuttgart em 1907, outro que foi o mais importante de todos, em Basileia, em 1912. Nesses 2 congressos, um grande concurso de delegações da Europa toda, foi reafirmada a solene palavra de ordem. Jamais permitiremos que a classe operária em nossos países sirva de carne de canhão para que as burguesias, os grandes capitalistas, decidam quem vai ficar com a parte principal do botim da pilhagem do planeta. Jamais. Jamais os proletários ingleses e franceses vão atirar nos alemães ou nos austríacos. Esses solenes compromissos, reiterados, muitas vezes, criaram a expectativa de que, de fato, o movimento operário, que era uma força política já principal na Europa avançada, cumprisse esse desígnio de impedir a guerra, o morticínio. Portanto, em 1914, a declaração de guerra irrompeu com a despeito da percepção de que havia um risco de guerra, irrompeu com uma surpresa. E a pior surpresa ainda foi o fato de que, na sua maioria, os dirigentes da Segunda Internacional, da social-democracia, os partidos da social-democracia, aderiram ao patriotismo guerreiro, ao patriotismo da alta burguesia. Claro que, e retomo na trama histórica, nunca um esforço, um fator está isolado, está combinado com outros. Na França havia um revanchismo muito grande em relação à Alemanha, um ódio ao alemão, alimentado por 2 ou 3 gerações desde a derrota fragorosa da França na Guerra Franco-Prussiana 1870-71, que aliás deu origem à fundação formal do Segundo Reich, o Reich de Bismarck. A Alemanha, a competição pelo domínio dos mares, que tinha se asfixiado ali na entrada do Báltico, do Mar do Norte, pela marinha inglesa, esses fatores, e enfim, havia outros fatores que pesavam. Na França, esse revanchismo em relação à Alemanha, eu sempre repito isso, né? Você não falava alemão na França nessa época, o Bosch. Havia uma raiva do alemão, então, o Bosch. Os Bosch, vão acabar com os Bosch. E recuperado da Alsácia Lorena, né, que a França tinha cedido ao Reich em 1871, naquela capturação ignominiosa ignominiosa porque foi uma pancada só, né? Pum, capturaram, pediram arrego. Dentre os dirigentes,
dentre os dirigentes, não, por favor, volta para Clara Zetkin, dentre os dirigentes que mais que estiveram na vanguarda do combate pela paz, da luta pela paz, da guerra contra a guerra, era uma forma que se usava também, da guerra contra a guerra, dois nomes eu ressalto. Um da alemã Clara Zetkin, que em Basileia, no Congresso da Internacional Socialista, fez um discurso extraordinário, onde ela juntou a sua condição de internacionalista, sua condição de social-democrata e sua condição de mulher e de mãe. Daí a passagem do discurso dela que eu resumi. Se nós, as mães, inspirarmos em nossos filhos o ódio mais profundo pela guerra, etc. E foi um dos discursos mais ovacionados, foi uma apoteose. Apoteose, depois eu diria, antes do caos. Né? Foi a apoteose antes do caos. Também extremamente aplaudido foi o francês Jean Jaurès. E Jaurès era um homem que não era marxista, era esquerda, era um socialista de esquerda, mas não marxista. Ele, não inimigo do marxismo, mas não marxista. E ele tinha uma tradição de pensamento em que enfatizava, como diriam os marxistas, o lado ativo da consciência. Quer dizer, ele dizia, não esperemos que o crescimento do movimento operário e a consciência operária crescente baste por si só para evitar a guerra. O perigo da guerra renasce. E ele dizia isso no combate à chamada Lei dos 3 Anos. A Lei dos 3 Anos, e nessa hora, é uma das poucas situações em que o principal oprimido não é a mulher, é o homem. É o seguinte, serviço militar obrigatório de 3 anos. Para todo mundo, universal. 3 anos. Já era um prenúncio de guerra. Já era uma preparação para a guerra. E Jaurès denunciou acerbamente no parlamento, ele era um deputado mais votado socialista, nos jornais, no jornal L'Humanité, do qual ele era diretor, denunciou firmemente a guerra. No dia 31 em recompensa, no dia 31 de julho de 1914, o dia que foi declarada a guerra, ele tinha saído da redação do L'Humanité, do qual ele dirigia, e estava conversando com amigos ali num bar. E até hoje, quem vai para Paris, pega a rue Montmartre, em direção do Grand Boulevard, né, ali, subindo, chegando perto do Boulevard, está uma placa ali. Nesse lugar foi assassinado Jean Jaurès. Chegou um patriota lá, deu um tiro na cara. Evidentemente o patriota, como era patriota, não aconteceu nada. Jaurès foi morto assim, não chegou a ver a guerra, mataram. E na delegacia, o patriota declarou: esse homem era um traidor da França, porque era contra a lei dos 3 anos. Sim. Próximo, por favor. Next, please. Não, capitulação, me permite um comentário rápido. Era a concepção do curso provável da história universal que derivava do grandioso manifesto comunista. O capitalismo se desenvolve, com o capitalismo a burguesia se fortalece, se espalha pelo mundo. Nós vamos desenvolver o capitalismo, desenvolve-se a grande indústria e amplia-se a classe operária, aumenta o peso do operário na sociedade. E mais se desenvolve o capitalismo, mais se criam as condições para a vitória do socialismo. Porque a vitória do socialismo é a força da classe operária que o próprio capitalismo desenvolve. Esse esquema habitava a mente dos melhores dirigentes da social-democracia. Estava ligado, claro, não vamos aqui fazer, não é um seminário de história, nem menos ainda um seminário de história sobre a Belle Époque, a crise da Belle Époque, mas se fosse, temos que ver que também outras correntes eram também, tinha esse otimismo, né? Os positivistas sustentavam que a guerra ia acabar, né? A justiça, a ciência ia acabar com a guerra. Era uma coisa que estava no ar e que não era só um otimismo da social-democracia e do marxismo. Era o otimismo da época. Euforia, que como toda euforia, ali esconde uma zona de trevas, uma zona sombria. A zona sombria ficava escondida. Então, eu só chamo atenção para essa forma em que eu resumi isso. Até então, até a catástrofe de 14, a lógica da transição para o socialismo parecia incluída na própria lógica do desenvolvimento capitalista. É isso, até então.
E foi isso que se arrebentou quando começou a guerra. Sobre a guerra, os próprios Estados-Maiores se enganam. Os generais pensam um pouco atrasado. Alguns dizem, eles estão sempre atrasados de uma guerra. Como em 1870 71, a guerra tinha sido muito rápida, 2 ou 3 batalhas frontais decisivas, eles acharam que a guerra em 14 ia ser muito rápida também. Você está fazendo 5 minutos para mim? 10 minutos. Eles acharam que a guerra ia ser muito rápida. E aí foi aquilo. Uma guerra de trincheiras, que levou a 9 milhões de mortos, toda uma geração apodrecendo aquelas trincheiras, convivendo com rato, desinteria, peste, porcaria, obrigado a avançar, subalimentado, quando alimentado, avançar nas linhas inimigas, deitado ali, tomando gás letal, bombardeio, a metralha voando em cima deles, e não tinha escolha. Porque se eu voltar para trás, atrás estava o oficial com o revólver apontando, vai em frente, né? Melhor então tomar um tiro pensado no inimigo do que tomar um tiro pelas costas, se recuar. Tá aqui. Estava dizendo, aqui são os dados e tal, que muitos dizem, como é que foi possível esse empoderamento? Como é que toda a classe operária tão avançada capitulou? A classe operária não capitulou. Seus dirigentes, muitos deles capitularam, apoiando a guerra, na hora H, ou na hora G. Mas é muito difícil, também é muito difícil. Dada a máquina do Estado, enquadramento militar, você vai preso, você não vai estar preso, fuzilado, deportado, quem é desertor. Não se deve subestimar, mesmo o Estado mais liberal de todos, com mais direitos humanos, na hora desse negócio é uma máquina de guerra, é um matador e ninguém escapa do matador. Essa é a questão. Bom, então estão os dados. Não vou entrar nisso agora, mas houve uma das consequências letais da guerra, e morreu, que fez muito mais vítimas do que os 20 milhões mortos na guerra, pelo menos 2 vezes mais vítimas, é que em 1917 estourou, foi detectado nos Estados Unidos um vírus letal, detectado em outros países também, um vírus altamente letal, e que levou o nome de gripe espanhola. Agora não foi na Espanha que começou e na Espanha que matou mais gente. Chama gripe espanhola porque, mais uma vez, todos os países liberais, a censura à imprensa era rigorosa, ninguém podia falar da gripe, estava matando gente nos quartéis, matando soldados, etc. E a Espanha, como era não beligerante, não havia censura prévia à imprensa. Então, a Espanha começou a falar da gripe e com a gripe espanhola. Mais uma vez. É isso. 40 milhões, calculo. 40 milhões de mortos. A conexão com a guerra é muito clara. Ela foi, sobretudo, contágio, baixa terrível imunológica por má alimentação, tensão de guerra, loucura, desespero, miséria, tristeza de mães, mulheres, pais que perderam os filhos, porque o filho voltou um cotoco, né, sem perna, sem braço. Todo o horror da guerra. Todo o horror da guerra. Isso ajuda a baixa imunológica. 40 milhões. Vamos lá, por favor. Eu chamo a atenção para o último parágrafo, onde está a forma que Lenin explica, em que ele procura aprofundar e explicar a lógica da guerra. E a lógica do mundo, e a lógica planetária que explicava a guerra. A burguesia de todas as grandes potências estava a guerra com o fim de partilhar e explorar o mundo, com o fim de oprimir os povos. Um pequeno círculo da burocracia operária, da aristocracia operária, e de companheiros de jornada pequeno-burgueses podem receber algumas migalhas dos lucros imperiais. Isso explica também que não é só que essa social-democracia que entrou na guerra, aceitou a campanha da burguesia para o belicismo burguês, havia uma base social disso, que era aquela parte, na Inglaterra, na Alemanha, aquela parte da classe operária, aquela parte superior em termos de salário, que era um terreno propício, que havia melhorado de condições e de algum modo partilhava, de algum modo, um modo pequeno, da pilhagem do saqueio do planeta. Por favor, estamos de horário. Isso aqui é interesse, é um dado. Para entender mais a lógica da guerra e como a máquina de guerra triturava.
tal batalha do Chemin des Dames. O general resolveu ser valente com a pele alheia, claro. E ondas em 15 dias de 60 a 70 mil mortes. Os alemães estavam dominando as alturas ali naquela região, metralhando a artilharia pesada e a garotada ia subindo, né? Subindo em 70 mil. Até ele ser destituído. Ou deram, não sei se foi destituído, no ato deram ordem para parar com aquela loucura. Senão ele continuava, né? Uma generosidade extrema com a vida alheia. E foi o general Pétain que pôs ordem. Por quê? Porque, comentam os jornalistas, esses soldados, esgotados por 3 anos de guerra, doentes, vivendo como ratos na lama das trincheiras, feridos, desprezados por seus chefes revoltados. E aí veio o general Pétain, depois ficou marechal, né, herói da França. Como ele resolveu o motim? Um sistema que vocês conhecem. Põe em ordem aí a companhia, o batalhão, a divisão toda, vão os oficiais percorrendo a fileira, né, as alas, você aleatoriamente, que é importante, né, para dar medo, tem que ser aleatório. Né? Você vem pra cá, por exemplo. Fuzilado, fuzila 10, dizimar, que se chamava. 49 soldados. Escolhidos assim. Esse Pétain, depois eu comento, né? Esse mesmo Pétain, em 40, capturou ignominiosamente diante do Hitler e aceitou até ser chefete de um governo títere que os nazistas estabeleceram na França, ocupada. Importante ver que a partir que na Rússia tinha havido uma primeira grande revolução, foi em 1905. Foi uma revolução que ensinou muitos, inclusive para Lenin, tirou muitas conclusões dessa revolução. Por quê? Porque ela começou na forma da experiência histórica da incipiente, mas combativa classe operária russa, formando os soviéticos, os conceitos, coordenando a movimentação. Na então chamada Petrogrado, os melhores tempos de Leningrado e agora São Petersburgo. A história vai, né? Eu não gostaria de uma cidade que chamava Leningrado fosse chamada assim, mas enfim. A repressão foi terrível, mas antes de vir a repressão, o que foi extraordinário é que a luta revolucionária não se circunscreveu à frota. Todo mundo já ouviu, os que se interessam minimamente por cinema conhecem isso. O Coração do Potemkin é um episódio em Odessa da Revolução de 1905, contaminou a Marinha e também do permeável, mas sobretudo propagou-se pelo campesinato. E o que abriu os olhos do Lenin, que o Lenin até então, até 1905, vinha enfatizando muito contra aquele idealismo rural, voltar para a velha Rússia, e Tolstói, que era importante, claro, mas enfatizando muito a inexorabilidade do desenvolvimento capitalista. E nesse ponto o Lenin continuava a ortodoxia do Manifesto Comunista, na qual, aqueles que leram sabem, os dois grandes protagonistas históricos são burguesia e proletariado. O campesinato não é contemplado. Ou melhor, é considerado como uma força do passado, que vai ficar meio à margem da história. 1905 mostrou isso. O campesinato russo, a sua força revolucionária. Derrubada da... Eu, infelizmente, já estava um pouco em cima da hora, eu vou passar rápido sobre esse ponto, até ia... É uma das poucas partes que eu ia ler a intervenção, mas eu vou fazer. O que? 5 está em cima. Não, mas estamos batendo já. Tudo bem, estamos batendo. Não, vamos respeitar. O que é importante na Revolução de Fevereiro, porque isso é muito importante, a gente falou outubro, isso foi ontem, aí passou, foi o dia dos 100 anos, pelo calendário gregoriano, né, outubro e novembro, depois eles acertaram o calendário, lá era outubro ainda, mas a Revolução de Outubro foi a continuação da Revolução de Fevereiro. Ora, Fevereiro foi uma revolução onde a parte de espontaneidade foi fortíssima. Não foi uma revolução estimulada diretamente, articulada por núcleos revolucionários. Na hora que havia, atrás da Revolução, havia 3 ou 4 gerações que iam se batendo contra a autocracia militar feudal, que era a designação lá do czarismo, né? Aquele regime de obscurantismo e crueldade, implacável com as oposições.
Dizem também que há muitos relatos colhidos ali, mas que o principal, e nisso foi a força que teve o principal protagonismo, foram as mulheres, as mães, em Leningrado, famélicas, desesperadas, aquelas que tinham perdido o filho, ou recebido a notícia que o filho estava morto, ou recebido o filho sem braço, sem pernas, incapaz de trabalhar no campo, que eram camponeses. Aliás, é uma expressão, eu sempre relembro isso, nos textos do Lenin dessa época, ele dizia sovietes de operários, camponeses e soldados, entre aspas, ele punha. Isto é, soldados, camponeses de uniforme, porque a massa das coisas que estavam ali se massacrando na frente alemã eram camponeses. E essas mulheres famélicas enfrentaram dias e dias sob a neve, até receberem o tratamento habitual que o czarismo dava. Mandar as tropas de choque, cavalaria com sacos, reprimir a bala, se possível, a chicote e bala. E houve uma matança, numa das noites, depois eu subi em fevereiro, houve uma matança, uma tensão, acharam que a matança ia continuar. Morreram, acho que algumas centenas, eu vou abdicar de recorrer aos dados anotados, também não estamos aqui atrás da precisão. De qualquer maneira, se alguém tiver interesse por mais dados, eu tenho isso aqui. E na noite, na madrugada seguinte a esse massacre, boa parte de mulheres, de crianças, de velhos que foram lá pedir um pouco de alimentos, algo para não morrer de fome ou de frio. O principal regimento, que até hoje é um regimento que você vê qualquer desfile do atual do exército russo, que guardou as bandeiras do velho exército vermelho, ainda tem o regimento Preobrazhensky. E esse regimento se recusou a continuar atirando na massa. Você tem aquele auge de tensão e é o momento que estoura. Todas as máquinas repressivas estouram. Os soldados e os suboficiais se recusaram a continuar. Aí mais 2 regimentos aderiram, acabou. Aí o czar saiu correndo. Não tem mais fuzil para atirar mais. Foi nesse momento, a situação que se criou então, essa que Lenin, com a sua... Bom, não precisa elogiar a lucidez do Lenin, esse olhar que ia mais longe da história, ia fundo e longe da história, e disse: a situação criada agora, com a derrubada do czar, a fuga e derrubada do czar, é que aqueles montes de burgueses, né, chegaram ali, já tomaram, especialistas em funcionar, tomar o governo, entrar nos prédios governamentais e se formaram um governo provisório. Um governo provisório simplesmente que não tinha nem a vontade, nem a força, nem o projeto de pôr fim à guerra. Ora, as 2 palavras de ordem fundamentais pelas quais estava se batendo o povo russo era paz e terra. E Lenin disse claramente, para atingir esses 2 objetivos, a paz e a terra, que exigia uma negociação com a Alemanha, não interessa saber o que vai acontecer com a França, que era aquela coisa. Por isso depois acusaram Lenin, entendido com os alemães, etc. Não interessa o que vai acontecer com o resto dessa guerra interimperialista. O que vai acontecer entre a França, a Inglaterra, de um lado, e a Alemanha do outro. O que interessa para a Revolução, para a classe operária russa, saber quem é que tem a melhor, quem é que vai dominar o comércio africano, asiático. Não interessa. O que interessa é parar a guerra entre os camponeses, acabar a carnificina. Para isso, tem que derrubar esse governo provisório, que está aí, ocupando o lugar que o czar deixou vazio e não vai tomar decisão nenhuma. É só para segurar. O poder deve balançar para o lado dos soviéticos, daqueles conselhos que em fevereiro se formaram também. A situação Lenin caracterizou como dualidade de poder, mas insistindo no caráter contraditório dessa dualidade. Aquilo não podia coexistir há muito tempo, porque o poder burguês não ia fazer a paz, e muito menos a reforma agrária. Ali está aquela expressão. E aí vocês têm também uma outra variante na forma do Lenin sobre a Aliança Operária Camponesa. Soviéticos de deputados, operários... Não, ali estava até mais conciso. Soviéticos, deputados, operários e soldados. O qual, considerado quanto à sua composição de classe,
é uma ditadura revolucionária do proletariado dos camponeses. Boa parte desses, aí vem a expressão, sob o uniforme do soldado. O soldado era o povo russo. Deixa eu só ler a última. Ah, sim, tudo bem. É só lembrar também, porque eu termino aqui, isso vai ser a última tela. Contrariamente a doutrinários e a uma visão puramente intelectual, a Revolução Russa, sim, outubro foi a etapa socialista da Revolução. Mas a etapa socialista da Revolução não quer dizer que a Revolução foi socialista quanto a seu conteúdo. Lenin sempre dizia, não vamos estabelecer o socialismo por decreto. E se pensar em quais foram as forças motrizes da Revolução, foi a Aliança Operária Camponesa com quais objetivos? A paz e a terra. Nenhum desses dois objetivos é propriamente socialista. Paz e terra. Não são exclusividades do socialismo. Há socialistas que fazem guerra. A paz e a terra são objetivos da massa do povo russo, martirizada e sacrificada, como o resto do proletariado europeu, por aquela carnificina que estava durando já 3 anos. Naquele momento, já 3 anos e meio. Então, eu estou lembrando. Ele diz, nossa tarefa imediata não é introduzir o socialismo. As aspas estão no texto original do Lenin. Não é introduzir o socialismo, mas unicamente passar desde logo ao controle da produção social e da distribuição dos produtos pelos sovietes dos deputados operários. E aqui depois eu lembro isso, né? O que houve foi a reforma agrária imediata, sem indenização. Confisco, sem indenização das grandes propriedades fundiárias, estatização dos bancos. A estatização da indústria, ela só veio de modo uma réplica, uma resposta. Porque a indústria começou a sabotar quando veio a Guerra Civil. E as potências imperialistas trataram de derrubar o poder dos sovietes, juntando com os remanescentes do czarismo, invadiram de todos os lados. A União Soviética não é anacronismo. Ela foi criada em 1926, 24 a 26. A Rússia Soviética. Em resposta a isso, eles foram estatizando a indústria petrolífera, o comércio exterior e depois a grande indústria. Quase um ano depois. Mas o plano inicial não era sequer de imediato estatizar a indústria. Seria mais tarde. Muito obrigado. Obrigado, professor João Quartim. Então vamos passar aqui de imediato ao professor João Antônio, o tempo da meia hora, com essa tolerância aqui amistosa, que eu acho que está tranquila, né? Bom, não sei se já é boa tarde, mas em todo caso, bom dia. Eu quero agradecer o convite dos organizadores, em particular do Alessandro, para participar dessa mesa, que muito me honra, em particular, por estar aqui na presença do professor João Quartim de Moraes, que é uma referência para a esquerda brasileira, uma das figuras importantes da história da esquerda brasileira. Então, estar aqui com ele nesse momento, para comemorar 100 anos da Revolução Russa, para mim é motivo de orgulho, me sinto privilegiado. Mas a questão que se coloca para nós aqui é o que significa comemorar a Revolução Russa, né? Lembrar a Revolução desses 100 anos de um modo capaz de fazer justiça ao que ela significou, de fato, né? Então nós temos aqui uma questão que eu acho metodológica, importante, para saber o que significa comemorar um evento como um processo como a Revolução Russa. E, neste caso, é importante considerar os vários aspectos, a complexidade do que foi envolvido, que esteve envolvido na Revolução. Eu vou me permitir não falar dos eventos imediatos da Revolução, o professor João Quartim já fez isso, situou, contextualizou. A minha fala vai tentar discutir o que seria a atualidade da Revolução Russa, o que ela nos diz hoje, o que ela nos solicita hoje. E eu queria, de fato, começar lembrando alguns nomes aqui locais, aqui de Minas, de Belo Horizonte, que tiveram, e tem ainda, alguns deles são vivos, uma
um compromisso e um testemunho importante em relação ao significado da Revolução Russa. Eu me lembrei de fazer isso aqui, porque acho que é preciso homenagear também, né, pessoas que deram, ao longo das suas vidas, um testemunho importante a respeito dessa chama, dessa luz forte que a Revolução fez brilhar em algum momento e continua brilhando. Né? Eu me lembro que, quando a Revolução Francesa fez 200 anos, os jornais, as publicações do mundo inteiro repercutiram muito isso, 200 anos da Revolução Francesa. E eu me lembro de um historiador francês, que outrora foi de esquerda, chamado François Furet, que dizia que era preciso acabar com a Revolução Francesa, encerrar a Revolução Francesa, no sentido de que ele queria dizer, que ele reivindicava a ideia de que a Revolução Francesa continuava, de alguma maneira, suscitando algum tipo de perspectiva de esquerda, uma certa apropriação da Revolução, que continuava potente já 200 anos depois. Então ele dizia que é preciso encerrar a Revolução Francesa no sentido que é preciso matar essa semente, essa chama que a Revolução Francesa continuava emitindo, né, para uma pessoa como ele, que naquela altura era um conservador, um liberal, radical, etc., que o Furet se tornou. Eu diria que hoje a gente precisa pensar os 100 anos da Revolução Russa a partir dessa mesma perspectiva. Eu acho que a Revolução Russa não acabou, né? No sentido de que algumas das suas decisivas contribuições continuam nos solicitando, continuam nos interpelando, né? Nos motivando. Então ela não acabou. E eu queria chamar a atenção para isso. E ao chamar a atenção para isso, lembrar alguns nomes de pessoas daqui, da terra, que deram contribuições importantes nessa luta pelo socialismo, pela liberdade, pela igualdade. Na verdade, estou fazendo a homenagem a esses poucos nomes que eu vou citar para falar a respeito de gerações de brasileiros, né, que, a partir do exemplo russo, né, deram o seu testemunho aqui. Eu queria lembrar o primeiro nome de um líder operário mineiro, da mineração, do setor de chamado José Gomes Pimenta, conhecido como Tazinho. Talvez alguns aqui nunca tenham ouvido falar do nome dele, alguns talvez tenham ouvido falar, mas acho importante nesse momento falar do Tazinho. Um operário do setor de mineração, um católico, mas que se tornou um extraordinário militante socialista com uma honestidade pessoal, uma coragem e um sentido de pertencimento à classe operária como poucas vezes se viu. Eu tive o privilégio de militar com ele e dou esse testemunho, como muitos aqui poderão dar também. Lembrar também o meu amigo Inácio Hernandes, um ex-padre socialista, comunista. Lembrar Adélia Hernandes, esposa desse Inácio Hernandes. Lembrar o seu Milton, um líder marceneiro, importante na luta da esquerda em Belo Horizonte. Lembrar o Sérgio Miranda, meu queridíssimo amigo, que nos deixou com uma lacuna enorme para a esquerda brasileira. Lembrar o meu amigo Carlos Campos, que recentemente também nos deixou. Eu falo desses nomes, poderia falar muitos outros, para dizer o seguinte: a revolução, uma revolução como a Revolução Russa, não acaba enquanto houver gente que se aproprie daquilo que ela tem de melhor e deflagra, e aponta caminho. Pensando no que eu ia falar aqui, eu me lembrei de um verso do Drummond, que é muito conhecido. O verso é: toda história é remorso. Tem um sentido muito forte, muito sombrio, né, nessa frase. Mas é muito verdadeira. Né? Toda história é remorso. Mas toda história também é alegria, é entusiasmo, é força criativa, é capacidade de desafiar o dado, o estabelecido e inventar um novo mundo, uma nova perspectiva. A Revolução Russa, a meu juízo, é isso. Né? Ela tem um lado trágico, um lado em que a ideia de remorso aparece com muita força, mas também é, por outro lado, a expectativa, o auspicioso,
né, o vislumbrar um mundo e por algum momento pareceu possível ser realizado. Eu gosto muito de lembrar aqui nos anos 20, da experiência da Revolução Russa, aquilo que nós temos chamado de Renascença Vermelha, que é uma extraordinária aposta na criatividade humana, na capacidade de superar, né, em todos os planos, plano cultural, plano econômico, plano político, plano artístico, superar as limitações e vislumbrar, né, uma perspectiva de realização plena, de emancipação humana no sentido plano. A Revolução Russa tem um lado trágico. Né? Eu acho que ele foi expresso de uma maneira absolutamente sintética e genial por um poeta chamado Mayakovsky. Eu sempre cito esses versos porque eu acho que eles sintetizam a Revolução Russa. Ele diz: esta noite ficará na história. Esta noite cantarei meus versos na flauta de minhas próprias vértebras. A Revolução Russa é, em última instância, isto. É um canto por um lado bem desesperado de alguém que tira de si mesmo, que arranca de si mesmo a esperança e que projeta essa esperança para milhões e milhões de pessoas, como foi o caso, e muito bem descrito pelo João Quartino. Nós estamos falando de uma revolução de um país que tinha 174 milhões de pessoas, grande parte desses 120 milhões camponeses, do exército mobilizado para a Primeira Guerra Mundial, 16 milhões de pessoas foram mobilizadas, desses 16, 12 milhões eram camponeses. E desses 12 milhões, uma parte considerável, 4 milhões de mortos, né? de mortos, fora os mutilados, os destruídos pela guerra. É este morticínio, muito bem descrito pelo João Quartino, é uma das explicações da Revolução. A Revolução nasce para redimir, na verdade, esses mortos, para transformar esse quadro dantesco numa nova perspectiva, numa aurora, né? Uma aurora do novo tempo. E é preciso, então, pensar no que é a atualidade. A atualidade da Revolução é uma expressão do Lenin, né? Lenin dizia, em vários momentos, né, a Revolução está à janela, né? Falava isso. A Revolução está ali, está a um passo, está à mão. E todo o esforço que ele fez, Trotsky, por exemplo, eu queria lembrar também a Rosa Luxemburgo como as três figuras, a meu juízo, luminares para a Revolução, mas todo o contexto, todo o movimento que levou à Revolução. O Lenin, como o grande organizador, o homem que pensava estruturas e capacidades de organização e mobilização. O Trotsky com uma extraordinária intuição programática de tentar pensar como é que essa mobilização política produz efeitos concretos em torno de projetos, de programas, de bandeiras de luta. E a terceira figura fundamental para mim é a Rosa Luxemburgo, nessa aposta radical na espontaneidade das massas, da energia que nasce do movimento de massa. Então a Revolução Russa eu diria, é o encontro dessas três grandes, decisivas conquistas do movimento operário, que não começou em 17, né? O João Quartino falou assim, há pelo menos 3 ou 4 gerações de socialistas, de comunistas, de social-democratas, de populistas, de anarquistas, que estão no bojo da Revolução. Né? Há um quadro anterior à Revolução de várias forças revolucionárias. Né? É preciso lembrar isso. Os anarquistas foram fundamentais na Revolução Russa. Acho que hoje nós devemos resgatar o papel dos anarquistas e buscar com eles um diálogo fundamental para olhar para frente. Acho que os populistas teriam que ser considerados também nesse processo de construção revolucionária. Não quero aqui fazer julgamentos históricos, eu não sou professor de história
para dizer fulano errou, Beltrano estava errado, não vou dar notas, né? Não é meu papel. O que eu quero chamar a atenção é para a necessidade da gente avaliar o processo histórico, as suas lições, para olhar para frente, reconhecer erros trágicos que foram cometidos, mas olhar para frente. Nesse sentido, eu diria que qual que é a atualidade da Revolução, no sentido leninista do termo? É porque aquilo, a partir do qual a Revolução se bateu, contra o qual ela se bateu, continuou. As mesmas, e ainda, em certos aspectos, até mais agravadas. Quais são os grandes problemas do nosso tempo? O primeiro, a meu juízo, palmar, o aumento da desigualdade. Isso está sendo hoje comprovado com economistas que hoje têm prestígio mundial, né? O capitalismo produz desigualdades crescentes de renda, de riqueza, de poder. O segundo aspecto fundamental da atualidade da Revolução, a precarização do trabalho. A precarização e o desemprego que cercam o mundo do trabalho, né? Trabalho que tende a cada momento, no capitalismo, neste capitalismo, a ser esmagado, né? A superexplorado. O terceiro aspecto fundamental desse tempo do capitalismo contemporâneo, a destruição ambiental decorrente da forma como o capitalismo funciona. A desertificação, o aquecimento global, a perda de biodiversidade. Né? Há toda uma série de aspectos deletérios da forma como o capitalismo explora, né, os recursos naturais, que compromete efetivamente a vida no planeta. Há um antropólogo que eu gosto muito, chamado Eduardo Ribeiro de Castro, que, sem ser catastrofista, tem um livro que diz assim: há um mundo por vir, né? Interrogação. Ele diz: nós estamos caminhando, já estamos vivendo um mundo que será pior do que foi no passado. Esse futuro, o futuro de uma vida precarizada, uma vida danificada, já existe em grande parte do planeta e tende a se agravar se essa máquina de destruição chamada capitalismo não for detida. O imperialismo continua e cada vez mais agressivo, com todo o seu cortejo de misérias, sexismo, racismo, xenofobia. Existem hoje fenômenos que têm uma dimensão dantesca, quer dizer, milhões e milhões de pessoas obrigadas a migrarem forçadamente por guerras, por destruição ambiental, por fome, que ficam penando pelo mundo sem lugar, sem guarida, sem espaço. Isso é capitalismo. Ameaças absolutamente contundentes contra a democracia no mundo inteiro. Imagine o que está acontecendo aí com o norte do planeta, do nosso continente aqui, com um maluco que é um racista, um xenófobo, um homem perigoso. E não só ele, né? A Europa, a cada momento de uma eleição parlamentar ou eleição geral em qualquer desses países, a ameaça de partidos de direita, partidos fascistas é forte. Na França, na Holanda, na Alemanha, na Áustria. Quer dizer, nós estamos, e aqui no Brasil, e aqui no Brasil. Na Hungria já está no governo. Ou seja, nós estamos falando, o fascismo não é um tigre de papel. O fascismo está aí, está à nossa volta, está nos rondando, inclusive no Brasil. Então, lembrar a Revolução Russa é mobilizar, mais uma vez, com mais força, com mais potência, essas forças que dizem não, que resistem, que contraditam e que apontam numa direção que é a grande lição da Revolução: liberdade e igualdade. Sem isso, não há comunismo, não há socialismo. Nós temos contribuições importantes que decorrem da Revolução, que atualizam o ideário da Revolução Russa, que nós temos que traduzir para o nosso tempo. Eu lembro um autor como Henri Lefebvre, por exemplo,
que vai dizer coisas que eu acho que tem esse sentido de atualizar aquele programa, o programa do Lênin, o programa do Trotsky, o programa da Rosa, para o nosso tempo. Eu queria resumir isso em 2 ou 3 questões. A primeira é a livre apropriação do espaço, do tempo e dos objetos. O socialismo é isso. Não existe possibilidade de usufruir, né, das grandes conquistas materiais e culturais da humanidade sem tempo. Sem tempo, o espaço não existe. Eu fico pensando muito no mundo atual e nessas famosas equipamentos culturais que os governos disponibilizam, espaços, museus, galerias, existem por aí, aqui, em todo lugar. Eu quero saber em qual tempo que um operário tem para poder usufruir esse espaço. Uma jornada de trabalho de 8, de 9, 10 horas, tendo que trabalhar e circular de casa para o trabalho, que hora é que esse sujeito vai ter tempo de usufruir, de se apropriar da cultura, da cidade? Sem tempo, não há espaço. E para efetivamente enfrentar o problema do tempo, é preciso enfrentar o problema do capital, que tomou o tempo para si, que aprisionou o sujeito a uma máquina infernal de acumulação, inteiramente irracional. A outra coisa fundamental do Lefebvre que eu queria chamar a atenção é para a autogestão. Conselhos. Essa é a grande lição da Revolução de 1905 e que, em algum momento, foi fundamental na Revolução de 17. Quando Lenin volta e diz todo o poder aos soviets, né, eu acho que essa palavra de ordem definiu o curso da Revolução, né, e a palavra de ordem é fundamental. Quer dizer, recuperar a ideia de autogestão de empresas, da produção como um todo, mas também, diz ele, de unidades territoriais. O que é unidades territoriais? Um bairro, uma cidade, um país inteiro, o mundo inteiro, recuperando fundamentalmente a experiência da Comuna de Paris, né? Autogestão de unidades territoriais. Ou seja, a Revolução Russa, em todos os seus desdobramentos, tem muito a nos ensinar, tem muito a nos motivar. Eu queria, continuando nessa conversa, falar a respeito da necessidade do diálogo e da construção de uma unidade dos socialistas e dos revolucionários. Se a gente pudesse voltar no tempo e pensar o processo pré-revolucionário, eu diria que, se a gente pudesse estar lá e defender alguma posição, eu diria que a posição que eu pessoalmente defenderia é da unidade dos revolucionários em torno de um programa revolucionário. Essa unidade implicaria, com certeza, levar em conta a perspectiva dos anarquistas. E também a dos socialistas revolucionários, chamados populistas. O Marx, ainda no século XIX, obviamente, foi quando ele viveu, sendo solicitado a posicionar-se sobre a questão do campesinato russo, sobre as formas de propriedade comunais, sobre a obsquina, sobre a mir, chegou a dizer que ele entendia, uma carta para Vera Sassulit, que havia por parte dessa tradição, dessa forma comunitária de propriedade, um embrião fundamental na direção da socialização, do socialismo, que tinha que ser valorizadas. Digamos que, aí eu estou falando eu pessoa física, se tivesse a oportunidade de dizer alguma coisa naquele, faltasse um tempo, dissesse alguma coisa, eu diria, vamos construir uma unidade revolucionária em torno de um programa que leve em conta, que contemple efetivamente
os socialistas revolucionários, os comunistas, os anarquistas, e uma unidade fundamental em torno de um programa que levasse em conta essa diversidade do qual a Revolução estava envolvida, porque as forças revolucionárias naquele momento não eram só os bolcheviques. Os bolcheviques certamente tiveram um papel fundamental, mas não eram as únicas forças revolucionárias. Então, se nós queremos olhar para frente, olhar em 2017, e pensar na possibilidade de uma revolução emancipatória, é preciso olhar para trás, reconhecer os desvãos, os descaminhos, e buscar uma unidade revolucionária que leve em conta um programa emancipatório efetivo. Eu acho que é desse modo que é possível e é necessário se comemorar a Revolução Russa, como uma coisa que não foi concluída, que está em curso, e que deve motivar a nossa ação de todo modo, de todo canto, né? Mas a partir do aprendizado das lições da Revolução e o seu extraordinário papel histórico. Ou seja, a Revolução Russa é o episódio fundamental do nosso tempo. De um modo ou de outro, o mundo que nós vivemos é, de alguma maneira, tributário da Revolução, seja das suas virtudes, seja dos seus desvãos, dos seus caminhos, das suas tarefas. Nesse sentido, eu diria que comemorar a Revolução Russa é dizer presente. Dizer, como os anarquistas diziam, lá em 1900, da Comuna de Paris, nós estamos aqui pela humanidade. Né? A Revolução é sempre um dito de sim, de presente, na luta da humanidade para se emancipar. Nesse sentido, ela continua atual, né? E deve ser saltada desse modo. Obrigado. Muito bem, eu vou passar para o Estevão, para você coordenar as intervenções. Quem quiser fazer inscrições, talvez sugira aqui um tempo de 3 minutos para mais pessoas poderem falar, né? Interpelar o debate. Mas eu queria pegar uma carona aqui do que o professor João Antônio fez aqui dessas homenagens e lembrar também que de um estudante aqui da FACE, foi do DA da FACE, se eu não me engano, foi até presidente do DA da FACE, exatamente. Era um sujeito revolucionário brasileiro, gostava muito de fotografia, inclusive sustentou a família durante um tempo como fotógrafo, quando ele não pôde estar trabalhando porque o regime perseguia. E em 76 ele foi assassinado pela ditadura militar na chacina da Lapa, enquanto se reunia com outros camaradas do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. E ele foi brutalmente assassinado, um dos últimos gestos da ditadura de tentar controlar e de dizimar a cabeça da esquerda brasileira naquele período que abriria-se, né, da transição do fim da ditadura. Então gostaria também de lembrar aqui de João Batista Franco Drummond, estudante aqui da nossa faculdade. E vou passar para você então, Estevão, e aí as pessoas podem ou interpelar o Estevão, a mim, levantando o braço, que aí a gente anota aqui os que se interessarem a falar. Eu tenho caneta aqui e papel. Talvez por aqui então, ó, quem quiser vem por aqui, que aqui o microfone e o fio chega. Você fica aqui, Estevão, por favor? Ex-aluno da UFMG. Eu queria trazer uma reflexão para o grupo e para os dois conferencistas aqui sobre o mundo de hoje, século XXI. Quem seria hoje o sujeito revolucionário? Se o sujeito revolucionário durante a Revolução Russa foi talvez o operariado industrial e o campesinato, olhando para o século XXI hoje, como é que a gente pode pensar nesse sujeito revolucionário? De onde ele vai emergir? E pensando também talvez na questão da consciência de classe, que está intimamente ligada a isso. Mais alguém? Boa tarde, eu me chamo Tânia. Queria dar parabéns a vocês pela construção, né, desses eventos nessa situação de catástrofe, né? Lembrando também o crime da Vale. Nós estamos na mesma lama, né? Em especial, o João sabe que eu persigo ele para tentar fazer algum trabalho
conjunto, porque admiro demais as ideias de construção dele, porque conheço mais o trabalho dele, a despeito do João Quadros, que falou maravilhosamente, aprendi muito na sua fala. Eu queria saber, João, como que nós podemos construir essa fala final sua, né, de lembrar a Revolução, construindo um programa juntos. Como que a gente consegue fazer isso na prática? Quem seria Lenin, Trotsky, Rosa? Boa tarde, meu nome é Francisco, eu sou da filosofia aqui da UFMG. Parabenizar os dois pela palestra, achei muito boa, muito bacana a iniciativa também de discutir a Revolução Russa, né, 100 anos. E assim, eu concordei bastante com as ideias que foram colocadas, aí eu queria colocar para debate talvez ideias que a gente não concorde tanto sobre o que fazer no momento, etc. Mas eu queria falar um pouco assim, porque inclusive o título da palestra fala das lições para hoje também da Revolução Russa, né? E o que a gente vê hoje é que boa parte da esquerda comemora a Revolução Russa simplesmente como uma saudação à bandeira, sem tirar lições estratégicas do que fazer nesse momento, né? E o que a gente veio vendo é que a crise capitalista mundial, a partir de 2008, reatualiza o que Lenin colocou lá em 1916, 17, como uma época de crises, guerras e revoluções, a etapa imperialista, né? Só que depois de 30 anos sem revoluções, a partir também da queda do Muro de Berlim, e todos os retrocessos que a gente teve nos anos 80, 90, com a reestruturação produtiva, o avanço de uma ideologia do fim da história, de igualar o que foi a experiência comunista com o que foi o stalinismo e toda a repressão ditatorial que teve, a gente vê uma esquerda que, frente a isso, abaixou muitas das bandeiras que foram historicamente as bandeiras do marxismo, do internacionalismo, da perspectiva anticapitalista e revolucionária. E as esquerdas que a gente vê nascendo pelo globo, que muitas vezes apontam e colocam coisas muito importantes na perspectiva dos trabalhadores, dos setores oprimidos, das mulheres, dos negros, dos LGBT, na minha opinião, vem tendo muita debilidade de apontar essa saída, as esquerdas que mais vêm tendo projeção, como aconteceu, por exemplo, com o Syriza na Grécia, com o Podemos na Espanha, com o Bernie Sanders, que não foi eleito nos Estados Unidos, mas que é parte disso que a gente vem chamando de fenômenos neo-reformistas, um reformismo diferente do reformismo mais operário do começo do século XX. E aí eu queria colocar isso para discussão, porque eu acho que isso é uma coisa que a esquerda brasileira também, principalmente o PSOL, mas também outros partidos, tem que tirar até o fim as lições que esses processos vêm dando para quem se pretende uma perspectiva anticapitalista. Porque sem se basear na classe trabalhadora, sem se basear na auto-organização, como o próprio professor colocou, e sem levantar um programa anticapitalista, todos esses fenômenos que no seio da luta de classes e de crises muito grandes que esses países, tipo, como a Espanha, como a Grécia viveram, e como vários outros países com certeza vão viver a partir de agora, esses partidos neorreformistas não foram capazes de dar nenhuma resposta, e o Syriza, por exemplo, acabou aplicando um programa neoliberal de ajustes econômicos. E aí, assim, para já finalizar, imagino que eu tenho passado dos 3 minutos, mas que eu acho que tem um exemplo. Eu sou militante, né, partidário, eu sou do MRT e também construo a Faísca, uma juventude anticapitalista. E o nosso partido irmão na Argentina é o PTS, que faz parte de uma frente de esquerda dos trabalhadores, que é a FIT, que recentemente participou das eleições, que são uma coalizão de 3 partidos que se reivindicam trotskistas, e tiveram 5 ou 6% dos votos, 1.200.000 votos, elegeram 3 deputados nacionalmente e mais de 40 parlamentares em todo o país, que seria um peso superior proporcionalmente ao PSOL aqui no país. E que eu acho que mostra uma perspectiva, eu queria saber também se os dois palestrantes conhecem, o que acham dessa experiência, que eu acho que mostra uma perspectiva que, ainda que é muito pequena para os nossos objetivos, para as tarefas históricas que a gente tem, né? A classe trabalhadora, os jovens, os que querem lutar contra o capitalismo, mas que eu acho que mostra uma perspectiva e aponta um caminho diferente dessa esquerda neorreformista que eu acho que veio errando muito. Fazendo logo as 3 perguntas. Pode juntar? Boa tarde, meu nome é Edmar, eu sou do curso de REI aqui da UFMG.
E minha pergunta é, o que falta para a esquerda no Brasil para ela se articular melhor? O que falta hoje em dia? Por que tanta passividade e a desunião que a gente vê hoje em dia? Obrigada. Obrigado. Boa tarde. Apesar de ter chegado atrasada, mas eu fui instigada pela pergunta de um rapaz que aqui subiu, falando quem será o jovem revolucionário, quem fará essa mudança? E eu vou responder isso, que terá que sair daqui da UFMG, do Centro Universitário, um jovem, não precisa chamar Carlos Preste, não precisa chamar Joaquim, nem Freire, mas terá que ser mineiro, corajoso e da UFMG, das Ciências Econômicas, com competência para assumir e limpar o Congresso de ratos, percevejos, de tudo que tem inseto lá, traças. Nós temos que renovar esse plantel. E como diz Carmen Lúcia, as mulheres não estão ocupando o seu espaço. Então nós mulheres temos que ocupar o nosso espaço no Congresso Nacional. E um jovem terá que sair daqui, sim. Nós vamos procurar esse candidato para limpar o Congresso. Porque revolução se faz. Hoje nós não precisamos de armas, porque nós temos redes sociais. Ontem na Belas Artes eu acabei de apresentar um trabalho, um seminário sobre a força das redes sociais. Então nós temos, sim, a arma na nossa mão, as redes sociais, multiplicadora, sim. E nós teremos um candidato novo para limpar, um revolucionário de coragem, porque nós temos que limpar isso. Esses não poderão mais, esses que estão lá representando o capitalismo, não poderão mais assumir ali a rampa do Congresso. Então o jovem terá que sair daqui. Novos Inconfidentes de Minas Gerais. É o que eu proponho e vou lutar por isso. E vocês verão, nós vamos lutar juntos. Obrigado. Bom dia, boa tarde, né? Um dia todo pode ser bom. Eu sou Edson de Paula, sou dirigente do Sindicato dos Professores e presidente da seção mineira da Fundação Maurício Grabois, que pretende, uma das suas atribuições, ser uma ferramenta de construção de um pensamento mais avançado na nossa sociedade. Muito bem, nós estamos aqui tratando desse tema muito importante e emocionante, que são os 100 anos da Revolução Russa. E eu fico pensando se o mundo seria este de hoje, sem a Revolução Russa, nas seguintes perspectivas: na ciência e tecnologia. Quais foram mesmo as grandes contribuições que a Revolução Russa deu para a ciência e tecnologia? Isso foi objeto de um debate realizado aqui já na SPDC. Eu acho que a gente devia resgatar um pouco, sempre revisitar esses grandes saltos que foram promovidos na humanidade pela Revolução Russa. Ela não pode passar somente como algo romântico, algo que aconteceu e que a gente olha com muita paixão, mas afetou substancialmente a história atual e afetou para um patamar superior. Então, eu gostaria de a gente trabalhar um pouco mais isso. E também o João Antônio falou da unidade e do diálogo, que você pontua um pouco nesse processo da Revolução Russa. E eu olho para o nosso tempo, né? Esses momentos de hoje, tomando como lição a Revolução Russa, quais são os espaços de diálogo e qual é o espaço de unidade que nós devemos construir neste momento para superarmos os obstáculos e essa ofensiva da direita e do pensamento mais racional em nossa sociedade. Obrigado. Você tinha levantado a mão? Boa tarde. Há duas opções estabelecidas no cenário que se apresentam, muito nítidas: capitalismo e comunismo, socialismo. PSAK, ele vai trazer, o PSAK filósofo indiano, vai trazer uma proposta de uma teoria de utilização progressiva para a arte. Ele fala que o aspecto que deve ser
considerado principalmente seria a psicologia humana. Dentro da psicologia humana, a dimensão mais profunda possivelmente seria a dimensão transcendente. Qual o papel do espiritualista e das religiões dentro desse cenário de composição, de forças, de articulação, a partir da perspectiva da herança da Revolução Cristã? Obrigado. Eu andei lendo, assim, tem um fenômeno muito curioso que ocorreu nos últimos 20 anos, pelo menos, que é a ascensão do chavismo na Venezuela, de uma forma particular que o próprio Chaves chamava de socialismo do século XXI, que não é dele a expressão, mas que ele resolveu engatar a Venezuela o regime da Venezuela nessa direção, que é um fenômeno diferente de um processo, não sei se, não revolucionário, mas de uma ascensão de um partido socialista que bateu de frente, ainda bate com o imperialismo norte-americano, e sem precisar de recorrer de fato à violência, a uma revolução armada. Porque, esqueci o nome dela, Pode chamar de Anitta, meu nome é artístico. Falou sobre que hoje em dia a gente não precisa de arma, que a gente tem as redes sociais. Eu particularmente tenho uma visão muito cética em relação a isso. Para mim as redes sociais é uma forma mais de... Claro que do lado de avanços, mas as grandes corporações que comandam a internet no mundo, pelo menos no mundo ocidental, são norte-americanas, são as maiores empresas do mundo estão relacionadas à área de tecnologia. Então eu tenho uma visão muito séria. Acho que é muito mais uma forma de controle, uma forma de coerção social por parte do establishment do que uma forma de potencial revolucionário. Eu acho que pelo contrário. A Primavera Árabe foi um instrumento, claro, não em sua totalidade, mas de política imperialista dos Estados Unidos, dos países ali do Oriente Árabe Saudita, etc. Eu queria entender como o processo da Venezuela, que foi uma forma que não recorreu à violência e não propriamente revolucionário também, mas é um fenômeno único, eu acho, na história, sem precedentes, assim, de um governo de fato popular que está conseguindo se manter com mesmo toda a ofensiva imperialista da mídia e ainda conseguindo manter um caráter democrático, assim. Queria um comentário de você sobre o fenômeno do chavismo, que no próprio Brasil a gente não conseguiu manter um governo mais à esquerda contestavelmente, mas que a ofensiva imperialista conseguiu aplicar um golpe a gente ano passado. Como é que eu queria um comentário sobre o caráter da Venezuela mesmo. Obrigado. Bom, são muitas questões e algumas exigiriam um tratamento mais detalhado, como a questão da transcendência, por exemplo. Não sei se eu vou conseguir responder a tudo. Eu vou tentar resumir numa resposta única algumas das questões colocadas aqui. A primeira é a questão dos sujeitos, né? Quem são os sujeitos revolucionários hoje? Eu diria que eles são múltiplos, né? Mas alguém comentou, se foi você, alguém fez uma intervenção, falou a respeito de uma coisa que eu acho fundamental, que é a centralidade da dimensão de classe que esses sujeitos devem ter. Se a gente pudesse dividir as dimensões políticas em duas grandes categorias, quer dizer, de um lado a dimensão de classe e de outro lado a dimensão de reconhecimento. Reconhecimento seria a questão identitária das mulheres, da sexualidade, etnia. Eu diria que é preciso pensar essas duas dimensões como absolutamente convergentes, ou por outra, complementares, né? A
questão feminina levada até as últimas consequências necessariamente vai levar à questão de classe, a questão do domínio de classe, do predomínio de classe, a questão do capital, em última instância. Da mesma maneira, a questão do racismo, a questão... Então, entender esses vários sujeitos, essas várias identidades que são importantes, que estão hoje em curso, estão em movimento. Né? Estamos falando de movimentos e reivindicações moleculares, algumas com maior densidade, outras com menos densidade, e que aparentemente aparece como um problema, como uma fragmentação, e eu considero isso como uma riqueza. A riqueza do movimento social, a criação de várias frentes de luta, de vários embates que tem um sujeito efetivamente a ser confrontado, que é o capital. Essa é a questão política, a questão da organização política. Como fazer com que esses diversos sujeitos, essas diversas dimensões de identidade, de reconhecimento, sejam, dialoguem, estabeleçam interações e interlocuções no sentido da construção de um programa que necessariamente terá que levar em conta as diferenças, mas também os pontos de contato, os pontos de unidade. E aí eu diria que tem um problema fundamental. Quer dizer, qual que é a forma de partido adequada para o nosso tempo? O Lenin deu a sua resposta, uma resposta absolutamente consistente. O Partido Leninista, criado a partir do segundo Congresso, partido de quadros, centralizado, centralismo democrático, etc., que teve um papel fundamental na Revolução Russa. Eu diria que hoje a necessidade da organização política partidária continua igualmente central. Mas esse partido terá que levar em conta essa diversidade de sujeitos, de plataformas. Ou seja, esse partido que vem a ser constituído, eu não acredito que um partido individualmente, eu sou filiado a um partido, né? Sou filiado ao PSOL. Não acho que o PSOL individualmente seja capaz de ser esse sujeito capaz de aglutinar em torno de si todos os outros. Nós temos que caminhar para pensar um processo de construção partidária que tem que ser permeável, que tem que ser poroso, capaz de incorporar efetivamente essas diversas centralidades nascidas da complexidade do mundo contemporâneo, né? Do novo que efetivamente está aí e que precisa ser levado em conta. Dizer que a dimensão tem que ser de classe não significa excluir as outras dimensões, senão incorporá-las a um programa que seja suficientemente plástico, né, ao ponto de incluir na sua plataforma essas diversas dimensões. Esse é o nosso grande... Eu diria que os nossos problemas, à esquerda, sempre foram dois. Que tipo de organização e que tipo de programa? Eu diria que para nós o desafio é maior. O mundo se tornou mais complexo, as dimensões a serem consideradas são maiores, são mais desafiadoras. Mas esse é o nosso problema, sempre foi. Para a esquerda nunca foi fácil, nunca é fácil. Mas eu diria que, ao contrário, aqueles que veem essa diversidade, essa multiplicidade como um problema, eu acho como riqueza. Nós estamos falando de uma vida social que é absolutamente capaz de produzir permanentemente aspirações, demandas, etc., que a esquerda socialista tem que incorporar, não para subjugar, mas para dialogar, para interagir, para construir, né, alguma coisa que seja capaz de dar conta do desafio posto pela contemporaneidade. Se me perguntarem exatamente como é que é isso, que programa é esse, eu tenho algumas ideias. Eu falei a respeito do Lefebvre. Eu acho que o Lefebvre tem ideias importantes, mas não só ele, né? Não só ele. Há outras contribuições importantes que teriam que ser consideradas aqui. A questão ecológica me parece uma questão fundamental. Esse socialismo do século XXI terá necessariamente que ser capaz de reconhecer a centralidade da questão da sustentabilidade, da diversidade social, cultural, né, étnica, enfim,
os temas, né, que tem que compor esse programa estão aí. O que nos cabe é tentar, de fato, fazer com que eles efetivamente tenham um lugar, né, nessa plataforma, nesse programa, adequado à sua realidade. A questão do chavismo colocado aqui. Eu acho que o chavismo, eu conheço pouco, não sou especialista nisso, mas eu diria que tem uma dimensão central que eu acho que tem que ser valorizada, que é a dimensão anti-imperialista. Se me perguntarem o que o chavismo representa de fato para mim, eu diria que é o fato de ser anti-imperialista. Esse é algo a ser resgatado e ser sublinhado. Agora, acho que é um movimento muito contraditório, né? Muito cheio de contradições, como qualquer processo histórico complexo, como aquele é, como o que se vive lá. Eu apostaria, na verdade, em valorizar essa dimensão anti-imperialista, no sentido de dizer que é ali que está o ponto central da virtude revolucionária, digamos, que aquela experiência tem. Sobre a questão da transcendência, eu diria, uma vez eu estava assistindo um programa muito antigo, chamado Cosmos, de um sujeito chamado Carl Sagan, que é um físico. E ele estava discutindo a questão das dimensões, né? As 2 dimensões, 3 dimensões. Ele disse assim, imagine que nós fôssemos sujeitos de um mundo bidimensional. Então, nós veríamos desse copo aqui a projeção dele nessa mesa. Nós veríamos um círculo sobre o círculo. A gente, se estivéssemos vivendo num mundo de 2 dimensões, não veria que esse copo, que esse círculo, na verdade, é a projeção de um sólido, né? De um cone, de uma seção de cone, sei lá. Minha geometria não é muito boa, mas enfim, é a projeção de um sólido nessa superfície. Muito bem. Você não percebe que acima do círculo tem um volume. E ele estava querendo dizer isso para falar a respeito de uma 4ª dimensão, que é o tempo, que tem que ser incluída nessa história toda. E aí eu fiquei pensando o que é a transcendência, né? O que significa para um materialista, como é o meu caso, pensar em questões que eu intuo que existem, mas não consigo. O fato de eu não ser capaz de dominar ou de apreender, de captar pelos meus sentidos, não significa que não exista. Né? Essa ideia da intuição. O que é intuição? Intuição é um conhecimento prévio, né, de um fenômeno que você não sabe explicar, mas você antevê que aquilo pode ser assim ou que poderia ser assim. Eu diria que o materialista, efetivamente, tem que estar disposto a aceitar ou reconhecer coisas que são materiais, mas que são impalpáveis, estão no plano da fantasia, no plano da intuição. E essa máquina poderosa que nos move, chamada inconsciente, esse continente obscuro. O que é o inconsciente, né? Quanto do que nós fazemos, que nós desejamos, é produzido, é fomentado por esse continente obscuro chamado inconsciente. Então, ser materialista significa definitivamente não ficar restrito ao sensorialismo, para falar mal do meu amigo Hugo, Humeano, né? Não é só porque eu não consigo pegar que não exista. Né? Há coisas que são fundamentais, que são materiais, que são determinantes, e que vão além, efetivamente, do que nós estamos chamando do nosso estoque de experiências sensoriais. Para dizer que o socialismo não é incompatível com transcendência, não é compatível com, eventualmente, com fenômenos como religião, etc. Acho que devemos estar abertos para admitir qualquer experiência humana válida, qualquer experiência humana que tenha o sentido da emancipação, da construção humana como um projeto em aberto. Né? A experiência da Revolução Russa nos mostrou isso, o atraso que foi, o erro que foi. Né? E agora houve um recrudescimento pelo pior sentido da religião como força opressiva, que ela, no caso da Rússia, sempre foi. Né? O Estado e a Igreja Ortodoxa na Rússia foram instrumentos de opressão
Mas a religião pode ser outra coisa. Eu não teria problema nenhum em admitir, no projeto socialista e comunista, acho que é perfeitamente legítimo, liberdades as mais amplas possíveis. Bom, sobre tecnologia eu não vou falar muito, porque eu sou um analfabeto tecnológico. Por favor, É só um recadinho, nós passamos uma lista aí de contatos que a gente pede encarecidamente que todos assinem. A lista está por aí? Você sabe, Estevão, onde que ela... Já passou. Já passou? Tá. Então se não passou, gente, a lista está ali, ó. Tá bom. Então agora o professor João Quartinho de Moraes. E aí vai dar uma hora agora. A gente avalia aqui em seguida se a gente abre mais alguma inscrição, se alguém desejar. E a fome também é permitida. Eu queria uma réplica depois em relação ao que ele disse. Não, eu acho que... não é polêmica. Sim, vamos lá. Então, sim, acho que cada um tem uma fala. Isso. Não tem direito à réplica? Não é questão de direito. Até, não, é só Não é porque questão o de que colocou direito. em Eu não relação estou aqui, a... não sou advogado, isso aqui não é uma corte de justiça, mas eu acho apenas que nós temos que ter uma autodisciplina coletiva. Só isso. Eu procurei me limitar ao tempo que me foi dado, o convite que recebi honroso e muito grato, mas acho que se a gente for partir para a réplica agora, não termina. Eu digo isso com lealdade, porque é o seguinte, eu vou fazer comentários e evitar fazer contra-polêmica, mas eu não vou responder a nenhuma contra-réplica que eu vou falar agora. Eu estou respondendo a uma hora. Eu estou comentando questões levantadas por vocês. Não me sinto moral, nem moral, nem intelectualmente compelido a responder. A replicar e contra-replicar. Até pode ser que lá fora, mas aqui não. Pode ser? Pouco tem a acrescentar no que concerne a intervenção mais, o tema mais recorrente das diferentes intervenções, que foi o sujeito, né? O sujeito histórico, o sujeito político. Pouco tem a acrescentar as ponderações aqui feitas pelo eminente colega João Antônio. Pouco tem a acrescentar. Diferenças existem, é bom que elas existam, mas pouco tem a acrescentar. Apenas lembraria, enfatizaria que o que determina a presença ou a força histórica de cada sujeito coletivo, que é desse que nós estamos falando, bom, pode também falar de alguns heróis singulares, também existe isso. Mas eu estou pensando agora em forças sociais, forças culturais, sociais. A determinação fundamental do alcance histórico de qualquer sujeito é aquela que persiste, no meu modo de ver, que é o modo marxista e leninista de ver, a contradição fundamental de nossa época, que é a contradição entre o capital e o trabalho e na cena, no seu desdobramento planetário, entre o imperialismo e nações e povos oprimidos. Então, com esse referencial, todas as manifestações concretas, as aspirações, as lutas, devem ser articuladas. Não é que uma reduzir uma a outra, isso é ruim, né? Isso é negativo, isso é negatividade pura, não criativa. É curioso que, se nós considerarmos as duas lutas, digamos, culturais, é difícil classificar, as mais importantes, não determinadas em aparência pela base econômica, vamos dizer, a luta pelos direitos da mulher, pela igualdade de direitos da mulher, pelo desenvolvimento da mulher, a luta das mulheres, e a luta das raças de povos oprimidos, ambas têm uma origem econômica. A luta entre o homem e a mulher, a opressão da mulher, se origina naquilo que o senhor notável e às vezes nem sempre suficientemente lembrado, a origem da família, da propriedade privada do Estado, um grande espírito do grande Engels, ele diz, é a primeira luta de classes. É a luta entre o homem e a mulher. A primeira classe explorada, a mulher. A mulher foi explorada pelo homem. Isso não é. Isso quando? Desde que se consolidou a aldeia neolítica. E é muito antigo, isso remonta 15, 20, 15, 10 mil anos. Então, em Sabaté não precisa nem ser consolidada a aldeia neolítica. Já as hordas de caçadores também, que sabe, havia essa opressão. Em todo caso,
a forma de luta de classe mais antiga, a opressão. Por que de classe? Porque é uma divisão da sociedade. Do lado das mulheres e do lado dos homens. Os homens têm o comando e assinalam as mulheres o lugar que elas devem ocupar. Essa luta, evidentemente, ela atravessa a história e vai tomando conteúdos diferentes conforme as condições históricas. Quantas vezes nós vimos na esquerda camaradas, companheiros, discutindo. Não, mas o que é mais fundamental? Mas aí eu gosto da luta. A contradição entre uma operária e uma burguesa, ou entre a operária, seu marido, e a burguesa, seu marido, seu homem. Assim colocado, é uma simplificação. Há lutas que dependem da união de todas as mulheres, porque são lutas que interessam a todas as mulheres. Por exemplo, descriminalizar o aborto. Não é que o aborto não é uma farra, não é uma festa. Não é? Você sabe disso. O aborto é um direito. É um direito que só os governos socialistas concederam aos mulheres. Só. E quando, na derrocada de 89 e 91, a primeira preocupação da reação, às vezes da reação católica na Polônia, etc., foi restabelecer, recriminalizar o aborto. Então, essa é uma batalha importante. E nessa, os comunistas, enquanto estiveram no governo, no poder, no bloco socialista do leste, cumpriram sua obrigação. Tiveram alguns defeitos, eu não estou dizendo que não, mas nisso foram extremamente consequentes. E quem está à frente da luta para recriminalizar o aborto no Brasil? Aí é uma questão, não da transcendência, esse conceito filosófico sobre o qual vocês considerações tão interessantes, mas quem está à frente? É o pessoal da transcendência, é o pessoal da Bíblia, não? Ou estou enganado? É a tropa de choque. Nós vemos que nesse congresso, que é o mais reacionário da República Brasileira, difícil imaginar outro, mais reacionário, é a bancada da bala e da Bíblia. Elas trabalham junto, porque a Bíblia quer proibir a mulher de abortar para ter bastante filho, e a bala vem para usar a bala nos filhos. Né? Então é a aliança histórica da bala com a Bíblia. E do boi. Boi. O boi agora você me deixou perplexo. Né? Não, tem a bancada do boi. E tem o outro B que talvez mande neles todos. Tem o banco, os bancos. A bancada de bancos, capital financeiro. Então aí que está, é por isso. Todos estão ali, tributários do BBB. Então o B, tem o B o cubo. Né? Mas enfim, vamos deixar essa álgebra de Araque aí. Continuar na nossa discussão. Esse comentário, sempre atenção aí ao meu pedido que não haja nada. Né? Mas enfim, é um pedido que não é absoluto. Quem manda é ele. Aqui não é. Não, nós podemos conversar na saída. Eu lhe proponho, pessoal, que conversamos na saída. Não é brigar na rua, não, é conversar na saída. Eu ia falar sobre a rede e a questão de Tá bom, espera lá sobre a rede social. O senhor me pega lá fora. Eu ia falar sobre a rede social e sobre Muito bem. Não, rede eu sou ruim. E aí eu já fui. Eu já sou ruim de rede, ruim de tudo. Eu sou um facebookeiro de quinta categoria. Tem um filho que é bom disso, mas eu já queria. Exato, é dona. Filho, pai é. Então, todas essas determinações, raça, classe, e alguma coisa que acompanhou, porque há também evoluções culturais que são contraditórias. Porque a expansão da mercadoria, a expansão das marcas e a complexidade, ao mesmo tempo que estimularam, de um lado, o retorno do fanatismo bíblico, do outro lado, há um clima, uma cultura muito forte da liberdade no sentido amplo. A liberdade sexual, por exemplo, o direito sagrado de cada qual dar a sua libido o destino que bem lhe parece. Né? Sem a descriminalização dos comportamentos, vamos dizer, diferenciados. Comportamentos libidinais diferenciados. Se me permite essa expressão. E às vezes eu noto com uma certa satisfação que quando os Bíblia reúnem 2 milhões de São Paulo, a marcha lá, LGBT reúne 3, 4 milhões.
Eu vou na marcha LGBT, embora eu sou mais convencionalzão, mas não, enfim, não vou entrar aqui em declarações pessoais, não está aqui, não é uma sessão de psicanálise de grupo, né? Mas enfim, eu vou na LGBT, não vou na cliente. Agora que é uma luta cultural entre os dois, Então, nesse sentido, não estou dizendo algo diferente, acho que a sua ponderação sobre a transcendência é interessante, mas veja que na luta concreta há dois lados. Deve ter uns bíblias no LGBT infiltrados lá, não sei. Mas realmente são dois movimentos culturais diferentes. Um movimento pela liberdade, pela expansão da liberdade, porque a liberdade atinge até as determinações do inconsciente. Porque de onde vem a paixão mais forte por tal ou tal desempenho erótico, sexual? De onde vem? Quem determina isso? É uma escolha fria que você faz? Não, isso vem das entranhas. Ora, entranhas é um modo popular de dizer, vem do inconsciente. O inconsciente é silencioso. Escute, silencioso. Escute isso aí, né? Desde do famoso Lacan até os outros, inconsciente. Derrida, né? Se ele fala, se ele se expressa com a linguagem do sonho. Tudo isso é um tema interessantíssimo, só que não está na nossa pauta hoje, né? Mas é interessantíssimo. Eu não vou entrar porque não está na nossa pauta. Finalmente, você mencionou no final, eu pego assim porque a gente dá um caráter complementar, né? Visto que no fundamental nós convergimos, o caráter complementar dessas intervenções. A Revolução de Outubro mudou radicalmente o planeta. Ela permitiu, primeiro, a humanidade derrotar o monstro, a peste nazifascista. Esse foi um feito glorioso do Exército Vermelho. E não acreditem em Hollywood. Não acreditem que a guerra começou a se resolver em maio de 44, quando os batalhões desembarcaram na Normandia. Em maio de 44, o glorioso Exército Vermelho, depois de segurar os nazistas em Stalingrado e na maior batalha de tanque da história, em Kursk, estraçalhar as Panzerdivisionen do Führer, já estava entrando na Polônia, chegando perto da Alemanha. Por isso é que os outros correram. Vamos desembarcar logo, senão o Marechal Rokossov chega em Paris, né? Vamos lá. Foi aí que eles se apressaram de combater o nazismo. Que, aliás, entre 36 e 39, eles tinham feito tudo para jogar o Hitler em cima da União Soviética. Tudo. Recusando-se a um acordo, a um tratado de defesa. Encebando, deixando o Hitler avançar. Isso é importante. 2. Sobre a dureza e as violências na coletivização forçada, às quais está associado o nome de Stalin. Stalin tinha mão pesada. Agora, sem a industrialização acelerada do final dos anos 20 e dos anos 30, a União Soviética não teria derrotado a Alemanha. Basta lembrar que já no cerco de Stalingrado em 42, a despeito das promessas do Führer, daquele 1 milhão de exércitos, uma manobra colossal, genial e heróica, o Exército Vermelho cercou, uma coluna pelo sul e pelo norte, cercou 1 milhão de alemães ali, de nazistas, em torno de Stalingrado, e naquele momento, Hitler foi à rádio e anunciou: isso foi um revés momentâneo, eles estão aí. Eu assumo o compromisso, enquanto durar esse cerco, enquanto nós não esmagarmos esses ratos comunistas, a Luftwaffe vai garantir 100 toneladas de mantimentos e armas para vocês aí. Estudiosos da Rand Corporation, outros que entendem de guerra, no máximo 35, 40 toneladas. Nunca chegou a estar em 100 toneladas. E por que isso? Porque em 42, já em 42, 43, né, porque a Batalha de Stalingrado começa em julho de 42, com aquela Blitzkrieg alemã, né, ainda era verão no Volga ali, e se estende até março, fevereiro ou março de 43, quando ocorreu a capturação completa do Von Paulo e Citoyen. Muito bem, nesse período todo, a supremacia aérea e da artilharia soviética foi um fator decisivo. Ora, seria possível, se não houvesse uma fabricação, uma indústria bélica poderosíssima instalada nos montes rurais? Não é isso. Enquanto Stalin, mão pesada, expurgos, os processos de Moscou são o lado sombrio da Revolução, que é brutal em muitos momentos. Mas quando vocês ouvirem a Rede Globo dizer que foi o maior monstro, agora veja a história, agora é Mao Tse Tung, está sendo promovido ao maior monstro. Então uma luta entre os dois. Qual foi o maior monstro? Então,
Nunca se esqueçam do seguinte: se nós utilizarmos um critério objetivo, por exemplo, se propuserem algum, eu tento atender. Eu tenho um que eu acho que é bastante objetivo, é frio, é cartesiano. Quantidade de exterminados por unidade de tempo. O que você acha? Vale o critério? Quantidade de mortos por unidade de tempo. Um período determinado de tempo. Quem matou mais gente em menos tempo? Vocês sabem, não? Não foi o Stalin. Não foi o Adolfão. Então, nem mesmo o Adolfão. Não foi. Sabe quem foi? Harry S. Truman, que em 45 carbonizou 200 mil japoneses em 2 dias, em Hiroshima e Nagasaki. Você acha que tem tempo? Terminei, muito obrigado. Pessoal, muitíssimo obrigado, professor João Quartim, professor João Antônio de Paula. A gente fica, na verdade, honrado de poder realizar uma mesa com 2 eminentes intelectuais brasileiros e militantes políticos da esquerda brasileira de longa data. E encerramos por aqui, convidando que às 2 horas começa aqui em seguida com a próxima mesa do seminário Brasil Desenvolvimento Urgente. O professor Mário Rodati já está aqui, ele vai estar numa mesa com outros convidados sobre a questão do mercado de trabalho e, na verdade, os ataques aos direitos dos trabalhadores que o Brasil vem ocorrendo e como a gente apresentar propostas alternativas a esse caminho. Então, muito obrigado a todos pela presença e o nosso seminário continua. Um abraço. A luta também continua.